Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Pablo, com mais um vídeo para vocês de matemática, tá? Construído com muito carinho para vocês. Então, quem gostou, já deixa o seu like, já ativa o sininho, tá? Em breve estarei lançando mais vídeos para vocês, tá? Então, o canal está iniciando agora os trabalhos, né? Com o professor também tem sua demanda em salas de aula, outras demandas também, mas aí a gente vai construindo os vídeos para vocês na medida do possível, tá? Então vamos com mais um vídeo com o assunto de razões. Segue a vinheta. Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um vídeo com mais um assunto de matemática, razão, né? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Pablo. Quem gostar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, que a cada 15 dias eu estou postando dois vídeos. Eu estou aqui iniciando no YouTube, então vamos devagar, são os primeiros vídeos, a demanda está muito grande. Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso vídeo de razão. Muito bem, gente. O que seria uma razão? Tá? Vamos por aqui no conceito. Razão compreende a comparação, uma comparação entre duas grandezas, ok? Duas grandezas. Podendo ser o coeficiente entre dois números. Muito bem. Se é duas grandezas, então vamos comparar uma grandeza A, certo? Com uma grandeza B, ok? Então, uma razão também pode ser uma divisão, ok? Também pode ser uma divisão. E toda divisão gera para mim um quociente, certo? Quociente. Ok? Se é uma divisão, eu posso representar assim a minha razão. Eu tenho minha grandeza A, que está para minha grandeza B. Também a mesma coisa na divisão, A está dividido por B e o quociente entre AB, ok? Todos têm a mesma relação aqui, tem a mesma relação, ok? Tem a mesma relação, sendo que o meu B lá no denominador tem que ser diferente de zero. Então aqui não pode ser zero, ok? Senão a fração deixa de existir, ok? Meu B tem que ser diferente de zero. Ok, gente? E a nomenclatura, a gente sempre fala na razão A está para B. Ok? Uma grandeza A está para uma grandeza B. É assim que é conhecida a leitura da razão, ok? Aqui é a leitura da razão. A está para B. Então vamos ver alguns exemplos de algumas razões importantes. Ok? Vamos aqui no exemplo 1. Em primeiro lugar, nós temos a escala. O que seria a escala, Pablo? A escala é uma razão, certo? Que relaciona uma dimensão, tá? No desenho, uma dimensão no desenho, no caso do mapa, uma dimensão no desenho, em relação a uma dimensão real. A uma dimensão real. Ok? Muito comum nos mapas. E também tem escalas de projetos, desenhos de arquitetos, tudo está baseado em escala. Ok?
Então, um segundo exemplo de razão seria a velocidade média. Velocidade média. Okay? É um outro exemplo de razão. Velocidade média é a razão. Velocidade m, que quer dizer velocidade média, é uma relação entre distância e tempo. Velocidade de 80 km por hora, 100 km por hora, é uma relação de distância e tempo. Ok? Um terceiro exemplo seria a densidade demográfica. Outro exemplo de razão. Densidade demográfica. Demográfica. Ok? Como é que é representada a densidade demográfica? A densidade demográfica é igual ao número de habitantes, tá? Deixa eu mudar aqui de cor. É o número de habitantes pela área. Ok? Pela área. A densidade demográfica é outro exemplo de razão. Vamos aqui para um quarto exemplo de razão. Porcentagem. Porcentagem é uma razão. Ok? Porcentagem, eu tenho uma porcentagem P é igual a um valor, por exemplo, 30 sobre 100. É um valor em relação a 100. Ok? Porcentagem também é uma razão em relação a 100. Ok, gente? Então, esses são alguns exemplos, mas existem uma infinidade de aplicações de razão. Por exemplo, o número de alunos que gostam de matemática em relação ao total da escola é uma razão. Ok? O número de pessoas que estão sentadas no ônibus em relação ao número de vagas do ônibus é outra razão. Então, existe uma infinidade de aplicação de razão, tá? Então, esse foi o conceito, né, de razão para vocês, alguns exemplos importantes, tá? Então, vamos seguir agora com os exercícios sobre razão. Vamos sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro exercício. Vamos para a questão número 1, questão de razão, tá? Vamos ler comigo aqui a questão. Então, a questão do Enem, certo? 2010. O professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com os conceitos e explicações conforme a figura abaixo, tá? Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo, adotando um procedimento semelhante ao anterior, e voltou a preenchê-la dessa vez utilizando 40% do espaço dela. A representação possível para essa segunda situação é... Então temos duas situações. A primeira situação é com a lousa, certo? Preenchido com 75%. Então, cada espaço preenchido aqui, a gente corresponde a 25%. 25%, 25% e 25%, certo? 25% de cada parte, que é igual a 25 sobre 100, fazendo a divisão aqui, chega a fração de 1/4. Então, cada pedaço da louça corresponde a 1/4. Então, se ele usou 3 pedaços, 3/4 que corresponde a 75%. Essa é a primeira situação. A segunda situação está aqui que ele usou 40% do espaço dela. Então, vamos lá. 40%, certo? Nós sabemos que pode ser representado por 40 sobre 100. Então, aqui vamos chegar à nossa fração irredutível, que é para poder a gente comparar em relação à louça. Então, aqui, cortando 0, 4 sobre 10, eu posso dividir por 2 ainda aqui, eu vou encontrar a fração
2/5. Não posso mais reduzir, aqui é fração irredutível. Então, esse denominador aqui, ó, significa em quantas partes ele dividiu o quadro. Então, ele dividiu o quadro em 5 partes. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Se é 2/5, ele usou 2 partes aqui. Então, o que representaria aqui, ó, para mim, é a letra C, e que representaria o 40% na segunda situação. Ok? Questão de porcentagem, tá? E envolvendo razão. Lembrando que porcentagem é uma razão, gente, também. Então, vamos para a nossa segunda questão de razão, para a gente poder praticar mais sobre esse assunto. Então, vamos partir para a nossa questão 2, ok? Questão 2, que é de escala numérica. Partindo aqui para a resolução da questão, vamos ler comigo aqui. A distância de 7 centímetros de um mapa de escala numérica de 1 para 2.500.000 corresponde em quilômetros na superfície da Terra, um comprimento real de. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um mapa do Brasil. Para vocês terem ideia que geralmente quando temos um mapa, no cantinho nós temos assim, escala 1 para, vamos supor aqui, tá? 100.000. Então, 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros. Ou 100 milhões, ok? Geralmente nós temos assim, nos mapas, ok? Então aqui, gente, nós temos a escala, uma escala aqui, ó, de 1 para 2.500.000 centímetros, ok? Aqui eu tenho 1 centímetro, corresponde a 2.500.000 centímetros na minha escala, ok? Então veja só, a minha resposta aqui está em quilômetros. Então eu tenho que transformar aqui o valor de 2.500.000 centímetros em quilômetros. Então veja só, gente, tem várias maneiras de resolver isso. Então veja só, aqui eu tenho a minha vírgula aqui, ó, está aqui na última casa, ok? Então eu costumo resolver assim. Eu tenho a minha unidade de medida, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Decâmetro ou decâmetro, hectômetro ou hectômetro e quilômetro ou quilômetro, ok? Então aqui, como eu estou partindo do centímetro, então vamos colocar aqui 0, tá? E aqui a minha vírgula que eu coloquei ali em verde está aqui, ó, aqui. Aí vem 0, 0, 5 zeros, certo? Depois vem o 5 e aqui vem o 2. A minha vírgula vem para cá. Então, corresponde a 25 quilômetros. Então, 1 centímetro corresponde a 25 quilômetros. Só que eu quero saber 7 centímetros. 7 centímetros corresponde a x quilômetros. Aqui eu fazendo a regra de meio pelos extremos, eu tenho que x é igual a 7 vezes 25. X vai ser igual a 7 vezes 5, 35. Boto 5 e vai 3. 7 vezes 2 dá 14. Com 3 dá 17. 175 quilômetros. Então, uma resposta aqui, letra D, de dado. Questão de escala, tem que tomar cuidado na transformação que ele quer de acordo com a resposta. Ele podia pedir em metro, tá? No caso aqui ele pediu em quilômetro, mas ele poderia ter pedido em metro. Ok, gente? Então vamos para a terceira questão. Muito bem, gente. A terceira questão aqui é a questão do Enem 2018,
tá? Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar um outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviaram a foto do vaso na escala de 1:5 em relação ao objeto original. Então aqui eles enviaram a foto na escala de 1:5 para o artista. Para ver melhores detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Então, qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Muito bem, veja só. Eu tenho aqui a foto inicial, certo? Do meu vaso. Aqui é o meu vaso. E tem uma escala real de 1:5. Ou seja, cada 1 centímetro vale 5 centímetros. Ok? Daqui do objeto original. A foto na escala original. Então, o artista pediu uma foto. Tá? Uma foto triplicada desse vaso. Então, aqui está a foto triplicada. Então, é 3 vezes aqui. Então, aqui eu tenho meu vaso, certo? Então, só que na foto triplicada, na cópia impressa, o vaso quebrado tem altura de 30 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, na foto triplicada, tem altura de 30 centímetros. Ok? Então, veja só. Se eu tenho 30 centímetros, se eu tripliquei, então se eu quero retornar para a foto original, eu tenho que dividir por 3. Ok? Então, 30 centímetros dividido por 3, aqui eu tenho 10 centímetros. Na foto original, o meu vaso tem 10 centímetros. E cada centímetro corresponde a 5, então aqui eu tenho que multiplicar por 5. Multiplicando por 5, eu chego à altura do meu vaso original de 50 centímetros. Temos como resposta aqui a nossa letra C de casa. Então, gente, o Enem costuma assim dar um texto longo, né, com uma resolução bem simples, mas é uma questão de paciência, ler a questão, interpretar direitinho e poder responder de acordo com o que se pede. Então vamos para a próxima questão, gente. Muito bem, gente, vamos aqui para a quarta questão, né, mais uma questão do Enem, tá? Enem de 2020. Tá? Vamos ler aqui comigo. A caixa d'água do edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo, reto com um volume igual a 28.080 litros. Ok? Em uma maquete que representa um edifício, né? Uma maquete é um edifício em miniatura, a caixa d'água tem dimensões de 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Dada a relação que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a escala usada pelo arquiteto, né, nessa maquete foi de... Muito bem. Então, aqui tem uma questão de razão envolvendo escala. Ok? Então, uma questão envolvendo escala. Só que a escala, gente, é o desenho, né? É o desenho no mapa, ok? Desenho no mapa ou desenho no papel sobre a sua dimensão real, ok? Geralmente, aqui, ó, é centímetros, centímetros e centímetros na escala. Muito bem, vamos aos dados da questão. Então aqui está uma caixa miniatura paralelepípedo com as dimensões da questão. Então vamos colocar as dimensões. Aqui
Ele falou que a altura, 2 centímetros. Ok, o comprimento aqui maior, 4 centímetros. E a largura, 3,51 centímetros. Ok? Então vamos calcular primeiro aqui, ó, o volume da minha maquete, da minha miniatura da caixa. Ok? Então o volume do paralelepípedo é a largura, que é 4, vezes o comprimento, que é 4, vezes a largura, que é 3,51, vezes a altura, que é 2. Ok? Então, fazendo essa multiplicação, o volume da maquete em centímetros cúbicos vai ser igual a 28,08 centímetros cúbicos. Centímetros vezes centímetro, centímetro ao quadrado, vezes centímetro dá centímetro cúbico. Muito bem, achamos aqui o nosso volume, né, da nossa caixa d'água na maquete. Agora, qual é o volume, a dimensão real, ou volume real da minha caixa d'água? Foi dado lá. Então, o volume real que a questão forneceu é que minha caixa d'água tem 28.080 litros, volume em litros. Muito bem, mas só que ele deu aqui a relação, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. É uma relação de 1 para 1. Se é uma relação de 1 para 1, eu posso reescrever assim, ó, em decímetro cúbico. O volume real é igual a 28.080 decímetro cúbico. Ok? Então, veja só. Aqui a minha relação, volume real, é decímetro cúbico. E aqui o volume da maquete está em centímetro cúbico. Então, eu vou ter que passar aqui, ó, de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Aqui eu multiplico por 1000. Ok? Qualquer unidade aqui que eu vou passar para a seguinte, eu tenho que multiplicar por 1000. E a volta aqui eu tenho que dividir por 1000. Ok? Então, muito bem. Então, vou transformar decímetro cúbico em centímetro cúbico, o volume real. Então, o meu volume real vai ser igual a... Se eu estou multiplicando por 1000, então vai ficar 28,80 milhões. Ok? Eu vou acrescentar 3 zeros. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1000. Ok? Então, veja só. Eu tenho agora aqui a minha unidade agora. A minha unidade agora é centímetro cúbico. Então, aqui eu tenho centímetro cúbico e centímetro cúbico. Eu posso fazer uma divisão. Então, a minha escala vai ser igual a o volume da maquete, ok, dividido pelo o volume real. Eu estou relacionando volume com volume, viu, gente? Então, a minha escala vai ser igual a... Qual é o volume da maquete? Então, é 28,08 centímetro cúbico. Qual é o meu volume real? Então, veja só. Aqui, a minha vírgula, ela está aqui. Para facilitar aqui, já que os valores são iguais, eu posso colocar minha vírgula aqui para eu poder fazer a simplificação. Quando eu coloco minha vírgula para cá, eu estou deslocando 6 casas decimais. Então aqui eu posso representar assim, ó, 28,08 vezes 10 à sexta
centímetro cúbico. Então aqui, ó, eu posso cortar. Fiz isso porque eu posso cortar essas grandezas são iguais. Aqui fica 1, aqui fica 1. Então a minha escala aqui, ó, é igual a 1 sobre 10 a sexta. Ok? Se a minha escala é igual a 1 sobre 10 a sexta, só que aqui, gente, eu estou em centímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, e a minha escala tem que ser em centímetro, ok? Cuidado com isso aqui. Então, se eu tenho aqui centímetro e a minha unidade está em centímetro cúbico, se eu quero passar de centímetro cúbico para centímetro, eu tiro uma raiz cúbica, ok? Se eu quisesse passar de centímetro quadrado para centímetro, eu tiraria minha raiz quadrada de um valor x, ok? Então, aqui, ó, para configurar a minha escala em centímetro, eu tenho que tirar aqui a raiz cúbica, gente, ó, cuidado com isso. Então, a raiz cúbica desse valor para encontrar a minha escala em centímetro. Então, a minha escala aqui, ó, vai ser igual a... Então, a raiz cúbica de 1 dá 1, ok? Aqui eu posso simplificar por 3 dá 1, aqui por 3 dá 2. Então, aqui dá 1 sobre 10 ao quadrado. Agora, aqui está em centímetro. Em centímetro, 1 centímetro corresponde a 10 ao quadrado centímetro. Ou seja, a minha escala corresponde a 1 para 100. 1 centímetro corresponde a 100 centímetros. Então a resposta aqui da minha questão é a letra B de bola, ok? B de bola. Então não é uma questão fácil, não é uma questão fácil, é uma questão que você tem que estar bem atento à mudança das unidades de medida de centímetro cúbico para centímetro, ok? Fazer aqui o cálculo de decímetro, ok? Aqui em decímetro cúbico, transformar para centímetro cúbico e achar a escala. Muito bem, gente. Vamos para a próxima questão e a última questão, né, de razão, para a gente entrar em contato com esse tipo de questão que é comumente, que cai normalmente no Enem, as questões de razões. Então vamos para a próxima questão. Vamos lá, gente, para a nossa última questão de razão, aqui também do Enem, uma questão bastante recente também, o Enem 2020. Né? Então, vamos lá. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem e fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, tá? Os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, os assentos mais vendidos determinados por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a afirmação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, na realidade, gente, o Enem sempre é assim. Ele dá um textão lá, tá? E depois vem aqui a pergunta. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos deste ônibus no instante considerado na imagem é. Então, veja só. Aqui ele quer a razão. A ordem aqui é importante, viu, gente? Aqui ele quer a razão dos vendidos. Sobre o total de assentos. É uma questão de visibilidade só. Então aqui, ó, vamos contar aqui, ó, quantos assentos tem desse lado de cá do ônibus. Ok? Considerando que aqui tem um banheiro, né? Tem um banheiro do ônibus. Então aqui só aumenta 2 em relação ao outro lado. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 12, 20. Então no lado de cá tem 20 assentos. Do outro lado aumenta 2 aqui, ó, por conta aqui
na mesma posição do banheiro. Então aqui eu tenho 22 do lado de cá. Então somando, eu tenho um total de 42 assentos. Ok? Então, o vendidos é a parte escura, é uma questão de contagem mesmo, gente, questão visual. Então, contando aqui a parte escura, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tenho 16 assentos vendidos. Então, aqui, ó, eu tenho 16 vendidos, um total de 42, ok? Aqui a ordem é importante, porque ele poderia ter pedido a ordem inversa, ele poderia ter pedido o total, tá? Que não é o caso, pediu o total sobre vendidos. Tem que prestar muita atenção nisso, que aí a resposta seria inversa, seria 42 sobre 16, que seria aqui a letra E. Mas no caso, ele pediu vendidos sobre o total. Então a resposta aqui, 16 sobre 42, letra A de amor. Muito bem, gente. Com isso, nós chegamos às questões de razão. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like, ok? Se inscreve no canal, indique para um coleguinha que queira aprender um pouco das dicas assim como o professor Pablo. Estou aqui à disposição de vocês, ok? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.